amores, tudo bem com vocês? Então, estou por aqui hoje para mais uma revisão. Hoje é quinta-feira, dia de revisão, né? Então, vamos lá para a nossa revisão, tá? Essa revisão de hoje vai ser sobre o sistema ósseo, tá? E essa aula tá lá no projeto 2 de Anatomia e Fisiologia, ok? Então, quem já teve essa aula vai ter aí essa revisão. E quem ainda não teve, já vai começar a entender mais ou menos qual é a emoção das nossas aulas. Então vamos lá. Para a visão desta aula, nós vamos relembrar quais são as funções do esqueleto, né? Como é que ele se divide. Vamos lembrar como ele é. Quem já esqueceu? Eita, não esqueçam. Lembrem-se. Vamos também rever algumas articulações e algumas patologias relacionadas às articulações. Então, o esqueleto humano é uma estrutura viva, capaz de crescer e se adaptar ao meio. É composto de ossos e cartilagens. É o principal tecido de apoio que mantém a estrutura do nosso corpo de pé. Então, sem o esqueleto, a gente seria uma massa de músculo e pele, não teria sustentação nenhuma. Além disso, o movimento ele vai acontecer em conjunto com outros tecidos, então não vai ser só ossos e cartilagens, mas também tecido muscular e os tendões, tá? E uma curiosidade, na fase fetal, nós possuímos 300 ossos. De acordo com que a gente vai envelhecendo, os ossos eles vão unificando, vão calcificando, e aí o adulto ele possui 206 ossos rígidos. Aí a gente tem um esqueleto, né, e a gente tem aí alguns ossos, né, descritos. Desculpa aí, minha gente. Então, quais são as funções do nosso esqueleto? Adorei essa posição desse esqueleto, igual a ele. Então, uma das funções principais, né, é a proteção de estruturas vitais. Então, a gente tem o crânio, que vai estar ali protegendo o nosso encéfalo. A gente tem aqui o arcabouço torácico, né, costal, as costelas, que vão estar protegendo nossos pulmões, nosso coração, tá? Desculpa, gente. Além disso, também vai ter a função de sustentar o nosso corpo, tá? Como eu falei no slide anterior, quem vai dar essa estrutura, né? Ele ficar aí, o corpo ficar ali em pé, é o esqueleto. Vai também funcionar como base mecânica para o movimento. Então não adianta eu ter músculo, não adianta eu ter tendão, se eu não tenho o esqueleto, tá? Que é quem vai dar essa base para que todo o movimento aconteça. Também vai ser responsável pelo armazenamento de cálcio. Então, nosso corpo ele é inteligente. Tudo que a gente ingere, ele tem uma forma de armazenar. Então, o cálcio ele é muito importante para a contração muscular. Mas nem sempre a gente está ingerindo cálcio. Então, o que o nosso corpo faz? Ele armazena. Então, o que ele armazena? No nosso esqueleto, tá? Além também de participar dessa produção dos glóbulos vermelhos, que é a nossa hematopoiese. Então, aquela parte lá do osso interna, que a gente chama de tutano, sim, o tutano, é ali onde vai estar acontecendo a produção das nossas hemácias, tá? Então, a hematopoiese é a produção das nossas hemácias e vai acontecer na parte de dentro dos ossos longos. E aí a gente tem as nossas articulações, né? Que também vão estar fazendo parte do nosso esqueleto. Elas vão ser responsáveis pela movimentação e a conexão entre os ossos. Então, um osso vai estar ligado ao outro através de uma articulação. Também, essas articulações, elas podem ser sinoviais, fibrosas ou cartilagíneas. Não vou me ater em falar uma por uma, senão nossa revisão vai ficar enorme e vocês não vão assistir meu vídeo todo, tá? Porque conheço vocês, tá? Então, aqui é uma revisão para servir de apoio para vocês pegarem o módulo, né? Ler
Vai na internet também se tiver curiosidade. Essa curiosidade é importante para a gente estar adquirindo cada vez mais conhecimento. Curiosidade é bom, tá? É bom para que a gente busque sempre aprender mais. Então, vão lá na internet, aproveitem que estão em casa, né? Os que estão em casa não estão trabalhando. E vão lá se deleitar com o que tem aí de bom na internet, que a gente sabe que a internet também tem coisa muito ruim, né? Então, procurem fontes boas, procurem coisas boas para vocês estudarem. O movimento dessas articulações, ele vai depender da forma do osso e dos meios de união que podem limitá-los. Então, vai depender ali do que está unindo esses ossos, tá? Se é mais rígido, se é menos rígido, aquela estrutura, se é um osso de formato longo, cuboide, e a gente vai falar sobre esses formatos ainda, tá? E aí a gente tem uma imagem que nos representa bem essa movimentação. Então, todo mundo em conjunto trabalhando, né? Articulação, músculo, esqueleto, cartilagem, a gente tem aí a movimentação do jogador de basquete. Então, como eu falei na anterior, essas articulações elas vão ter uma diferença de uma para outra de acordo com o movimento que ela pode desenvolver relacionado à estrutura que vai formar ela, né? E aí a gente vai ter tanto a cartilagem como o próprio osso, como a existência ou não de tendão, enfim. Dessa forma, os movimentos eles podem ser de 1, de 2 ou de 3 eixos. E elas são classificadas em monoaxial e axial, que é aquela que realiza um movimento em torno de apenas um eixo, que é aquele movimento que a gente faz, ó, flexão e extensão. É o contrário, tá? Flexão, extensão. Então, aqui eu tenho um músculo estendido, eu tenho um movimento de extensão. E aqui eu tenho um movimento de flexão. Então, quem está fazendo esse trabalho, ó, aqui é a articulação, mais tendão, mais cartilagem, mais músculo e osso. Tá todo mundo junto. A gente vai ter também a biaxial, e é aquela que tem um movimento em torno de 2 eixos, tá? Então, é aquela que além de eu fazer flexão e extensão, eu também vou conseguir fazer adução e abdução. E temos a triaxial, que o movimento vai ser em torno dos 3 eixos, tá? Vai ser em torno de 3 eixos, e aí eu vou ter movimento de flexão, extensão, adução, abdução e rotação. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Então, a gente tem aí a flexão e a extensão, a adução, a abdução e a rotação. A rotação é o movimento do nosso quadril. É um exemplo tranquilo, bem fácil da gente compreender o que seria esse movimento de rotação. Então, quais são as patologias que a gente tem aí associadas às nossas articulações, tá? As mais vistas, né? A gente sabe que tem uma gama de patologias. Então, a gente tem aí a osteoartrite, é um exemplo, né? Que é a forma mais comum de artrite, que é uma degeneração da cartilagem acompanhada de alterações das estruturas ósseas vizinhas. Aí tem uma foto mais na frente que dá para vocês entenderem o que é. Então, essa cartilagem ela começa a calcificar. Então, a cartilagem ela não é um osso, ela é uma cartilagem, é um tecido cartilaginoso, mais maleável, que inclusive ele diminui o atrito entre um osso e outro. Então, essa região começa a degenerar e aí vai calcificando. E é o que causam as dores. Por quê? Porque aqui era uma região que era para diminuir o impacto, por exemplo, né, aqui nas falanges. Então, começa a ter uma calcificação e aí você começa a ficar com esse movimento mais limitado. E quando você força, tem a dor, essa região. Temos também aí um exemplo da inflamação da membrana sinovial. Algumas cartilagens elas são do tipo sinovial, que é o que acontece. Tem uma bolinha, uma cápsulazinha, onde vai ter um líquido dentro dela. E aí, por algum motivo, seja aumento de peso ou algum problema na alimentação, podem ser N fatores.
esse líquido acaba fica inflamando por um atrito, tá? E aí essa membrana, ela começa a ficar com aquela dor, tá? Aquela sensação dolorosa. Então vai ter uma inflamação ali daquele líquido que está ali na membrana sinovial e aí vai levar a uma dor generalizada naquela articulação. Temos também a inflamação de tendões e ligamentos. Temos não, eu não tenho, tá? É um exemplo. Então, tem aí também um exemplo de inflamações de tendões e ligamentos, que a gente tem as tendinites, que geralmente acontecem também as LES por esforço repetitivo. Então, pessoas que trabalham no computador, mas não trabalham na posição correta, ou fazem um trabalho de carregar coisas e não pegam aquelas coisas da forma correta. Então, ela pode ter uma inflamação daquela estrutura ali, tanto do ligamento como do tendão. E essas patologias, elas são tratadas com analgésicos e AINES para poder tirar os sintomas, né, de dor, o incômodo, e também com repouso e fisioterapia, para a gente estar ali melhorando a condição daquele paciente. E o nosso último exemplo, temos aí a gota. O que é a gota? É quando aquela pessoa tem uma alimentação muito rica em ácido úrico. Tem algumas pessoas que elas têm uma tendência maior para desenvolver isso, tá? Então, a pessoa ela tem uma alimentação muito rica em ácido úrico e esse ácido úrico ele vai se depositar na articulação e forma uns cristalzinhos dentro dessa articulação. E esses cristais vão causar atrito dentro da articulação. E aí é o que vai levar à inflamação dessa articulação. Então, o tratamento da gota, ele é feito com corticoides e analgésicos. Então, a gente tem aqui as imagens, né? Alguns exemplos. Temos a osteoartrite, a tendinite desse tendão aqui, a inflamação do tendão do manguito rotador. E esse último aí embaixo do pezinho é a gota, tá? Então, vocês estão vendo aí esses branquinhos, esses pontinhos parecendo uns cristalzinhos de sal. São os cristais de ácido úrico aí em torno da articulação do dedo, tá? Os ossos, né, eles podem ser classificados de acordo com a sua forma, tá? Então, nós temos aí os ossos longos, e aí a gente vai ter húmero, rádio, una, fêmur, tíbia e fíbula. Essa imagem aí é do fêmur, é o maior osso do corpo humano. Nunca esqueçam disso, tá? Fêmur é o maior osso do corpo humano. Temos também os ossos curtos, que são os ossos cuboides. E aí a gente tem os ossos da mão e os ossos do pé, tá? São os carpos e os tarsos. Aí a gente tem uma imagem dos ossos da mão. Nada mais são do que esses ossinhos aqui, ó. Do nosso punho, tá? Essa região aqui de punho. Ok? E temos também os ossos planos, chatos ou laminares, que são os ossos do nosso crânio, tá? Eles são os ossos planos. E os ossos da escápula. Quem sabe onde fica a escápula? Pensem aí. Olha a escápula aí. Vou dar a cola. A escápula é esse osso aqui, ó. Tá? Esse ossinho aqui parece a nossa asinha. Não é asinha. Tem gente que diz, pá, minha pá. Eu acho que até falei isso na aula, vocês vão lembrar. Não é pá. Hoje ninguém mais vai dizer, eu tô com uma dor na pá. Não, não está com uma dor na pá. Eu estou com uma dor na minha escápula. Tá? São chique. Vamos falar de forma técnica, tá bom? Também vão ser classificados como irregulares, e aí a gente tem os nossos ossos das vértebras, porque eles vão variar aí a forma deles, de acordo com a localização dessa vértebra, ela vai ser ou mais fininha, ou mais robusta, ou ela vai ter uma asinha, ou ela não vai ter. Então, por isso que eles são chamados de ossos irregulares. Temos também os nossos ossos sesamoides. E aí a gente tem um exemplo, né? Esses ossos são os ossos que eles são encontrados entre os tendões. Um exemplo, assim, facinho, que é a patela, que tem gente que chama de bolacha do joelho. A partir de hoje, vocês não chamam mais de bolacha do joelho, tá? É patela, tá bom?
E os ossos pneumáticos, que são aqueles ossos que ele tem a cavidade interna preenchida por ar. Então, a característica desses ossos é para deixar ele aquela estrutura mais leve. Então, a gente tem exemplo desses ossos no nosso crânio. Porque o que acontece? Se a gente não tivesse esses locais, né, esses ossos ocos, a literatura fala que eles têm duas funções. Primeiro, manter a nossa cabeça mais leve. E aí fala-se que se a gente não tivesse esse espaço, né? Aqui na frente a gente tem até uma imagem. Então, aqui a gente tem 3 pares de cavidades no nosso rosto. A gente tem aqui os seios maxilares, os etimoidais que ficam aqui, e os frontais. Então, o que a literatura fala é que se a gente não tivesse esses locais que são preenchidos por ar, a gente não conseguiria sustentar a nossa... não aguentaria o peso da nossa cabeça. Além disso, também é dito que isso serve para ressonância da nossa voz, tá? Então, isso é para que também a voz da gente tenha ressonância. E o nosso esqueleto ele é dividido em 2 partes. Estamos terminando. Ele é dividido em porção axial e porção apendicular. E aí a gente tem uma imagem. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles dois, tá? Então, o nosso esqueleto axial é a parte superior do nosso corpo, sem contar com os braços, tá? Então, parte superior sem braços. É a porção que forma o eixo principal de suporte do corpo e protege o sistema nervoso central e os órgãos do tórax. Então, vai ser cabeça, coluna cervical e a região torácica, as costelas, tá? Costelas, vértebras. E aí a gente tem a imagem. Então, é o tronco e a cabeça. É o nosso esqueleto axial. E o esqueleto apendicular é a parte inferior do nosso corpo. Lembrando que é a parte inferior, mas também a cintura escapular, que vai ter aqui, né, as nossas clavículas, tá? Vai ter as nossas escápulas, nossos membros superiores e os membros inferiores. Esse esqueleto apendicular, ele é o responsável por sustentar o maior peso do nosso corpo. Então, é aí onde está todo o peso do corpo, ok? Então, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né, da nossa revisão. Bons estudos para vocês. Se a Pro não falou alguma coisa, peguem lá, ó. Vão lá, dá uma lidinha nos módulos de vocês, tá bom? Nos projetos. Lembrando, essa aula não vai ter atividade, é uma revisão, ok? Então, não tem atividade para fazer, mas é importante que vocês estejam assistindo essa aula, tá bom? E assistam no YouTube mesmo. A Pro vai estar mandando o link, tá bom? Para que vocês estejam assistindo lá no YouTube. Não vou mandar a préviazinha para assistir diretamente no WhatsApp, não, ok? Vou enviar lá no YouTube, ok? O link para ir direto para o YouTube. Então, gente, é isso. Até a nossa próxima aula. Chega, cansei. Ui, cansei, vou até beber uma água. Então, até a nossa próxima aula, ok? Estudem, não abusem da minha cara, porque eu tô aparecendo aqui toda semana, 2 vezes por semana, mas não me abusem, tá bom? Daqui a pouco termina aí essa quarentena e a gente vai poder se rever pessoalmente. Se cuidem, tá? Se hidratem, se alimentem bem e mantenham-se estudando, porque isso é até uma forma de vocês manterem a mente de vocês sã neste momento que está sendo novidade para todo mundo, né? Não é só para vocês, para a gente também. Ninguém nunca, eu pelo menos nunca passei por esse tipo de situação. Eu acho que ninguém nunca passou dessa nossa geração. Mas vai dar certo. Daqui a pouquinho a gente vai sair dessa situação, vamos voltar a nos ver, nos abraçar, tá bom? E nos confraternizar. E vai ser maravilhoso. A gente vai levar isso apenas como uma experiência para nossa vida, tá bom? Então, beijo para vocês e fiquem com Deus.